iniciar trabalhando dentro dessa temática. E o texto embasado nesta noite está no próprio tema da anual. Mas eu queria que nós começássemos hoje com o Salmo 92. Vamos lá para o Salmo 92. E fecharemos a mensagem na carta aos Gálatas. Amém? Salmo 92. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Esse ano, queridos, eu creio que daremos muitos frutos, Em nome de Jesus. Amém. para que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Amém. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 15 do Salmo 92. Posso ler? Amém. Amém. Vamos lá. Juntos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olhe. Dentro desse salmo, ele tem um propósito. Qual que é a intenção de Deus de que venhamos florescer? Aí o salmista, ele conclui aqui no versículo 14. No 14 e no 15. Na parte B do 13 fala assim: florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos. Serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Este é o propósito da frutificação. Aí ele conclui: ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Qual que é o propósito? Porque aqui, usando uma figura de linguagem do profeta, do salmista, ele traz as nossas vidas fazendo a analogia de uma árvore, de uma palmeira. E Deus, ele tanto cuida das árvores, como cuida de nós. Verdade. Qual que é o propósito de uma árvore plantada num determinado lugar? Qual que é o propósito? Para que ela venha gerar frutos. E esse fruto, ele venha alimentar a muitos. E aqui está falando que, traduzindo para nós, ele está falando que nós floresceremos dentro da casa do Senhor. Nós cresceremos nos átrios do Senhor. Para Israel, isso era muito importante, porque era uma nação privilegiada. Então, qual que é a visão do salmista nesse aspecto? Se nós crescermos com a graça de Deus, com o poder de Deus, diante das leis de Deus, nós poderemos, através das nossas atitudes, proclamar, até na nossa velhice, que o Senhor é bom. E nós mostraremos para o mundo que Ele não é injusto, mas que Ele é a minha rocha. Ele é a minha sustentação. É certeza, irmão. É certeza e é inevitável
que alguém que está debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso, ela não venha crescer. Amém. É inevitável. Ela começa a crescer já nos primeiros dias. A pessoa já começa a ter uma paz excessiva. A pessoa começa a aprender princípios que ela não aprendia antes. Ela começa a se alimentar de algo que ela não se alimentava antes. Aqui, na verdade, o que mantém a palmeira, o crescimento dela, a frutificação dela, é que o tipo de material que está sendo conduzido para o crescimento dela é saudável. Esse na linguagem rural, chamado estrume, outros nomes que nós usamos para que venha dar crescimento e saúde à raiz da planta, são essas coisas que mantêm a árvore frondosa e que mantém ela frutificando. Trazendo para o nosso exemplo, por que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de se firmar num determinado ministério? Porque elas são árvores viajantes. Hoje ela está numa determinada igreja, e se porventura não acontecer aquilo que ela quer, ela se desloca daquele local com os seus questionamentos, falando que ela não está ali porque o pastor não tem unção, ou se não porque aquela igreja é uma igreja que não prega milagres. Queridos, lembrando que o crescimento de uma árvore, eu não sei, por exemplo, se vocês conhecem, eu conheço uma jaqueira. Eu conheço a jaqueira. Um pé de jaca, ele passa de 2 até 6 anos sem produzir. Mas o dono, quem plantou ele naquele local, o agricultor, ou alguém que trabalha dentro da botânica ou do conhecimento, não fica trocando ele de lugar para que ele possa produzir. Mas a própria terra, ela vai alimentando aquela jaqueira, ao ponto de, no tempo certo, ela produzir o fruto a qual estava determinado por Deus. Glória a Deus. Assim somos nós, se realmente nós queremos crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento, seja uma árvore plantada junto aos atos do Senhor, porque você vai produzir espiritualmente, socialmente, financeiramente, você produzirá, porque quem te plantou foi o Senhor. E para tudo ele tem um propósito. Qual que é o propósito? Para que nós venhamos anunciar que ele é bom, ele é reto. Para tudo Deus tem um propósito. Neste ano Deus tem um grande propósito para com a sua vida. Amém. E eu quero profetizar nesta noite em nome de Jesus. Amém. Que tudo aquilo que estava te impedindo de crescer, tudo aquilo que estava te amarrando, em nome de Jesus, está sendo lançado por terra. Deus, em nome de Jesus. Olha que maravilhoso. Glória a Deus. E ele fala aqui no versículo 12 a questão do justo. E nós, queridos, nós não somos justos e bons por méritos nossos. Mas sabe por que eu e você cresceremos? É porque Deus é que te escolheu. Foi Jesus que te justificou. Aqui está falando que qual que é o tipo de sentimento que muitas vezes vem ao nosso coração? Senhor, eu estou fazendo tanto para Ti, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho tentado ser uma pessoa justa, mas eu não tenho conseguido. Querido, não é você que dá o crescimento, mas é a palavra que é a vitamina para a tua alma, é que vai fazer com que você cresça. Não são as tuas habilidades, não são os dons e qualificação que você tem, mas diz a palavra aqui que você foi plantado nos átrios do Senhor. E nesta noite você está aqui nos átrios do Senhor. E é por isso que eu falo que você florescerá.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. E ele faz aqui a analogia do justo como a palmeiras. Vocês já observaram o pé de palmeiras, irmão? Que coisa linda quando ela está com as suas folhagens verdes. Aquelas avenidas que são plantadas palmeiras nos canteiros se torna uma avenida maravilhosa. Por quê? Porque você olha para onde? Para a palmeira. Eu quero falar que Deus te levantou como a palmeira. Você vê alguma palmeira de cabeça baixa, isso? Você já viu como que são as folhagens da palmeira? Elas são para cima, elas enxergam lá em cima. Elas estão firmes, o vento vem, balança para cá, balança para lá, vem chuva, vem temporais, mas a palmeira ela permanece firme. Por que ela permanece firme? Porque ela está fincada lá no solo que mantém ela lá. A mesma coisa somos nós Glória diante a do Senhor. Deus. Amém. Você é justo porque Jesus te justificou. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui querem realmente ter um ano de bênção, de vitória? Eu quero em nome de Jesus que você tome essa palavra na tua vida como uma profecia. Você fala em nome de Jesus. Eu quero ser plantado, eu quero estar fincado aos pés do Senhor. Aleluia. Abra em João, capítulo 15, versículo 16. 15, 16. Quinze e 16, que é o tema anual. Posso ler? Não foste vós que me escolhestes, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Nós temos que entender qual que é o contexto desse versículo. Porque senão, queridos, nós vamos questionar Deus. O assunto aqui, de que tudo é esse? Que tudo é esse? Porque eu posso, geralmente, se eu gerar fruto, eu tenho o direito de chegar para Deus e pedir o que eu quero. Ah, Senhor, já que eu produzi para o Senhor, eu quero meu carro. Eu quero minhas dívidas pagas. Eu quero a minha família curada. Eu quero, por exemplo, que o Senhor abra a porta de um bom emprego. Será que é esse tudo aí? Será que é isso? Está falando tudo. Então, o tudo aqui nós temos que acompanhar o texto. Aqui não é tudo no sentido de que você pode pedir o que você quer. Mas o tudo aqui é você ter a autoridade de Deus. O tudo aqui está falando do Evangelho, está falando do reino. Aqui não está falando de coisas materiais. É só você acompanhar o contexto. Aqui está falando da autoridade que Deus nos dá. Essa palavra, ela é uma palavra para discípulo. E o fruto aqui são pessoas. O tudo aqui é quando você for orar, as coisas acontecerão. O tudo aqui é que quando você for evangelizar, em nome de Jesus, o Espírito Santo converterá as pessoas. Aqui não é tudo de negócio, não é só acompanhar, por exemplo, os versículos anteriores. Aqui está falando que o próprio Senhor Jesus, Ele é a videira, e nós somos os seus ramos. Ele diz que nós já somos limpos pela sua palavra. Nós éramos sujos, nós estávamos cheios de pecado, cheios de erro, cheios de engano. Ele veio e nos purificou, nos limpou, e Ele fez isso com um propósito. Que propósito é esse? O propósito de frutificar. O propósito de você falar de Jesus.
O propósito de que você receba as mesmas autoridades que Jesus tinha para orar, para expulsar demônios, para falar do Evangelho. Esse é o tudo que Ele quer. Essa palavra é referente ao reino. É só nós acompanharmos o versículo 17. Do mesmo capítulo. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então o propósito aqui, querido, ele tem um significado. Ele está tratando de nós aqui como se nós continuássemos sendo os ramos. Eu não sei se vocês já observaram uma parreira, mas uma parreira, ela só se sustenta, os ramos só se sustentam se tiver, na verdade, alguma estrutura. A nossa estrutura é Cristo. O nosso Salvador é Cristo. O nosso Senhor é Cristo. Se Ele te escolheu, se Ele te designou, é porque você é capaz. Amém. Você é capaz. Glória a Deus. Todos nós aqui somos capazes de gerar fruto. Que fruto é esse? Como que nós glorificamos ao Pai? Às vezes nós queremos glorificar o Pai com os bens materiais. E hoje está muito aberto esse tipo de questões. O exemplo é esse. Tem pessoas que falam, olha, como é que você fala que tem Deus se você vive endividado? Como é que você fala que tem Deus se você só vive doente? Como é que você fala que tem Deus que as coisas na tua vida não estão dando certo? Como é que você fala que tem Deus se você anda de a pé de ônibus? É porque quem fala essas coisas não conhece esse texto. Esse texto está falando de coisas muito além da matéria. Esse texto está falando que o Senhor nos limpou e nos deu autoridade sobre as coisas físicas e sobre as coisas espirituais. O rico pode ter tudo, mas o rico não tem autoridade para expulsar demônios. O rico pode ter tudo, mas o rico não tem a compreensão das coisas do alto. Quando você vai falar do Evangelho, não é que ele não aceita, é que muitas vezes ele não compreende. E você foi designado por Deus. Eu e você, nós temos o privilégio de fazer a diferença no mundo tenebroso. No mundo onde as pessoas estão morrendo. No mundo onde a depressão tem tomado conta da sociedade. Eu quero falar para você que você foi limpo e justificado. Glória. Hoje você não tem mais problemas com a mágoa. Hoje você não tem mais problemas com o ódio. Hoje você não tem mais problemas com ressentimento. Por quê? Porque o próprio Deus limpou o teu coração. Aleluia. Abre por gentileza, queridos, na carta aos Gálatas. Porque, irmão, nós temos que entender da seguinte forma. Nós temos que entender da seguinte forma. Às vezes, pela falta de explicação, Zuleika, as pessoas terminam se frustrando. Porque quando você vê esse texto separado, você fala, Senhor, então alguma coisa está errada com a tua palavra. Tu falaste que era tudo. Cadê o tudo? Cadê o tudo que não está acontecendo? Ou se não, num passe de mágica, você falava, Deus, eu quero as coisas acontecerem. Aqui é muito além do que nós pedimos e imaginamos. Aqui está falando de algo sublime e glorioso. Aqui está falando que hoje nós temos o poder de falar ódio, mágoa, ressentimento. Você não pode mais operar em mim. Porque o que opera em mim hoje é o Espírito Santo. Amém. E com isso você foi designado com todas as armas de Cristo para entrar nesse mundo tenebroso e resgatar almas para o Rei. Abre no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas.
Lembrando que nós estamos falando de frutificação. Amém. O salmista falou que o justo florescerá nos átrios do Senhor, até na sua velhice dará ainda frutos, para que o nome de Deus seja glorificado em nós. Esse é o maior objetivo de Deus. É para que eu e você glorifique o nome dele. Amém. E muitas vezes, não que a riqueza venha atrapalhar, muito pelo contrário. A riqueza faz parte de uma vida com Deus. Os homens no passado eram ricos. Abraão, Jacó, Isaac e muitos também do Novo Testamento. É verdade. Eram homens ricos da Ásia Menor. Isso não interfere na nossa espiritualidade. O problema é quando essas coisas passam a ser a nossa glória. O problema todo é quando essas coisas passam a ser o ponto maior nas nossas vidas. Aí nós deixamos de glorificar a Deus para nos glorificar a nós mesmos. Tudo que Deus faz através da tua vida, lembre que nessa noite você é a árvore. Você é a árvore da história. E eu tenho certeza que o Espírito Santo esse ano te fará frutificar como nunca. Amém. Em todas as áreas eu estou falando. Mas a mais especial é para o reino de Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 19 ao versículo 24. Posso ler? Amém. Mas se sois guiados, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já antes declarei, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Amém. Eu quero pegar esses dois pontos, mas o que nós iremos enfatizar são os resultados do fruto do Espírito. As obras da carne, elas são construídas naturalmente por causa do pecado de Adão. Não precisa você lutar para fazer essas coisas. E dentro dessas questões que foram faladas aqui, nós já nascemos dentro delas. Nós já nascemos tendenciosos a praticá-las. Porque a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa humanidade, ela já exerce isso naturalmente. E antes de conhecer a Cristo, irmãos, desses 15 que eu mostrei para vocês, dentro de algum deles, ou nós cometemos, ou nós chegamos a cometer, ou ainda com dificuldade praticamos algum desses. Pode ser que dentro dos mais
Os mais fortes, pode até ser que nós já largamos de mão. Mas olha quantos aqui, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes. Esse ciúme aqui é aquele ciúme maligno, doentio, aquele ciúme que interfere no crescimento entre ambos. Feitiçaria, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. Essas coisas, irmão, elas vêm no pacote. Elas vêm de graça. Quando nós nascemos, nós temos a tendência em dar vazão para elas. Isso é natural. É só você observar como está o mundo. Na minha Bíblia ainda tem homicídios. Homicídio. Então, essas coisas, elas já vêm no pacote desde o nosso nascimento. E a nossa mente irá desenvolvê-las naturalmente. Você pode até não ter se prostituído, você pode até não ter matado alguém, você pode até não ter participado de facções, você pode ter feito tudo isso, mas daí tem a parte do ciúme, tem a parte da glutonaria, essas coisas são obras da nossa carne. E essas coisas, irmão, elas interferem diretamente na nossa conduta. Essas coisas interferem diretamente na nossa ligação, na nossa intimidade com Deus e com as pessoas. E nós não temos como combater essas coisas. Por quê? Isso são sentimentos, desejos e práticas. Isso são naturais. Por isso que até hoje as pessoas têm dificuldade dentro da própria igreja. Porque até hoje nós lutamos contra essas coisas, contra esse tipo de sentimento. Por quê? Porque eles fazem parte desde o nosso nascimento. São obras produzidas pelos nossos desejos humanos. Então, se, por exemplo, você não cai num, você cai no outro. Olha, irmão, se nós colocássemos para fora os desejos que passam nas nossas mentes, nós mesmos iríamos ter vergonha de nós. Então essas coisas era quando nós estávamos lá fora. Essas coisas nós não fazíamos parte ainda da frutificação de Deus. Nós, por exemplo, não estávamos envolvidos ainda nos atos do Senhor. Nós ainda não conhecíamos a palavra do Senhor. Hoje nós conhecemos. Hoje o Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Glória a Deus. Então, a única forma de que nós venhamos realmente frutificar é trocando os papéis. É não deixando que essas obras produzam algo em você para tirar aquilo que Deus pode fazer pela tua vida. Eu vou dar um exemplo simples nessa noite. Isso aqui eu não sei se vocês conhecem, mas isso é uma romã. Isso é uma romã, um fruto que é bem conhecido na Ásia Menor. É difícil encontrar na feira, mas que tem vários benefícios. Tem vários. Como eu trabalho na área fitoterápica, eu vou passar só alguns para vocês. Até uma dica para vocês começar a utilizar em casa. Vocês estão vendo aqui que ela está aberta. Ela inteira, você não vê nada dentro dela. Você vê só a parte externa da fruta. Mas do lado de lá, ela está cheia de semente. Frutos, sementes. E se ela for utilizada, ela trará muitos benefícios. Mas muitos. Principalmente na área terapêutica. Se ela for usada. Assim é as nossas vidas. O Espírito Santo, ele já colocou dentro de nós o seu fruto. O seu fruto. Agora, dentro do fruto do Espírito Santo, vai ter muitas sementes que vai fazer com que nós, como árvores, venhamos gerar outros frutos. Porque se nós jogarmos essa semente no lixo,
ela não produzirá nada. Mas se nós utilizar essa semente, ela vai trazer muitos benefícios. Primeiro, a semente, a romã e a semente da romã, ela trabalha no problema do câncer de próstata, do câncer de mama. A semente de romã, por exemplo, ela trabalha na área do triglicerídeo, que é o triglicérides. Ela trabalha, por exemplo, na eliminação do colesterol ruim, a semente da romã. Ela vai trabalhar evitando a pressão arterial. Ela vai trabalhar para os níveis de radicais livres. Ela vai trabalhar na questão de dieta alimentar, de emagrecimento. Então você vê que um fruto só traz todos esses benefícios. Todos esses benefícios. O fruto do Espírito Santo, quando ele é manifestado dentro de nós, o que ele vai produzir? E aqui vai alguns questionamentos para nós nessa noite. Por que nós temos, estou falando nós, tá? Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, de falar de Jesus? Por que será? Por que nós temos tanta dificuldade de mostrar a graça dele para as outras pessoas? Será que é falta de fé? Será que nós está faltando ousadia em nós? Porque ele falou na palavra dele que tudo que pedir será concedido. E por que nós, na igreja do Senhor, não está conseguindo frutificar da forma excelente e natural? Porque quando você pega as pessoas pela mão para trazer para a igreja, isso não é frutificar. Isso não é frutificar. Você está trazendo a pessoa para um conceito que você conhece, para um conceito religioso. Mas quando você fala do Senhor Jesus, o Espírito Santo que colocou o fruto dele dentro de você, isso vai fazer com que a pessoa, ela seja contagiada, e ela fala: eu quero conhecer desse Deus que você fala. Agora, por que esse é o ponto de interrogação? Por que nos dias atuais tem sido tão difícil trazer as pessoas para a presença de Jesus? Vamos para os frutos? Vamos inverter os papéis? As obras da carne, cita aqui 15. Lembrando que as obras da carne e o fruto do Espírito trabalham no mesmo aspecto: sentimento, desejo e atitude. Amém? Amém. Os frutos do Espírito, vamos lá. O fruto do Espírito, o fruto, é um fruto só, que tem várias sementes. Mas o fruto do Espírito é amor. Amém. Amor. A primeira forma de você começar a produzir é você analisar: eu tenho essa semente do fruto dentro de mim? Eu tenho isso? Será que as pessoas têm visto isso em mim? Porque isso foi produzido pelo próprio Espírito Santo. E olha, irmão, as pessoas de fora nos questionam e nos enxergam muito bem. Elas ficam o tempo todo observando. Elas ficam, principalmente quando falamos que somos cristãos. Segundo, a alegria. Você é aquele crente alegre ou é aquele crente iracundo, mal-humorado? Pessoa dá um bom dia, você não responde. Bom dia, irmão, é uma prática natural. Sabe, irmão, você chegou no lugar, não precisa ser religioso. É uma prática natural, você chega, bom dia. É um assunto que você puxa. É uma forma, por exemplo, de você trabalhar aquela outra pessoa, lapidar.
Já começa pelo bom dia. Agora, irmão, muitas vezes nem um bom dia nós damos para as pessoas. Sabe, fica aquela pessoa fechada. Aí você acha que quando você for falar de Jesus, irmão, a pessoa vai dar ouvido? Não vai. Vocês lembram da conversa que Jesus teve com a samaritana? Jesus puxou com aquela mulher um diálogo, alegria, entusiasmo, prazer. Isso é uma das sementes do fruto do Espírito Santo. Será que isso tem sido recorrente na minha vida? Será que eu tenho conseguido transmitir com clareza essas coisas para as pessoas lá fora? Porque a obra da carne já está lá neles. Isso é natural. Ou alguém vai falar aqui que nunca teve ciúme. Ou alguém pode falar aqui que nunca idolatrou alguma coisa. Ou alguém pode falar aqui que já não passou do ponto da cumilança. Então, irmão, nós estávamos iguaizinho daqueles de fora. Lembrando que nós estamos falando nessa noite de frutificação. Por que muitas vezes nós não frutificamos? É porque não basta falar apenas do Senhor Jesus. Nós temos que viver como árvores frondosas de Jesus. Amém. Vamos para mais uma semente do fruto. Eu falei de amor, alegria. Eu estou no horário, filhos. Que horas é agora? 8h10. 8h10. Paz. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo produz dentro de nós paz. Paz. A paz de você saber que, mesmo quando as coisas estão difíceis, elas vão dar certo. A falta de paz, ela contagia negativamente as outras pessoas. A falta de paz, ela causa estresse. E aqui tem dois significados para essa paz. Essa paz é aquela paz que vem do Espírito Santo, ela vem do alto. Não é que toda hora você estará zen. Não é nada disso. É você ter a tranquilidade de que você está no caminho certo. De você saber que mesmo que as coisas hoje não deem certo, mas Deus está no controle de todas elas. Amém. O Espírito Santo, ele tira a afobação de dentro de nós. Sabe, irmão, então é noite de rever os nossos conceitos. O meu também. Porque pode ser que a falta de paz, eu não venha produzir excessivamente aquilo que Deus quer de mim. Na verdade, o que Deus quer de mim é que o nome dele seja glorificado em mim, através de vidas. Amém. Através de vidas. Outra semente do fruto do Espírito Santo. Porque algumas igrejas pregam que são os frutos. Vocês já viram isso? Não são os frutos, é o fruto, é um só. É um só, é o dom. É aquilo que ele colocou dentro de nós como promessa. Ele colocou, irmão, dentro de você uma dinamite. Você é forte porque o Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. E nessa noite nós vamos só reforçar daquilo que vai nos ajudar a frutificar este ano. Amém. Paz. Você precisa ter paz. Eu preciso ter paz. Mesmo que o ambiente seja tumultuado, paz. Pastor, eu não consigo fazer essas coisas. Não é você que faz. Não é você que faz. O fruto estando na árvore, é ele que se produziu por si próprio? Não. Foi a árvore que fez com que ele produzisse. Outro ponto legal aqui, queridos. Longanimidade. Longanimidade. Sabe aquela pessoa, irmão, paciente, longânima, longanimidade, espera, investe. A pessoa não tem ainda discernimento, ensina, seja compreensivo,
Seja longânimo, porque Deus foi com você e comigo. Nós vivíamos no tempo da ignorância. Sabe quando nós não temos essa palavrinha chamada longanimidade? Nós colocamos a carroça na frente dos bois. Nós colocamos tudo a perder. Você não vai fazer isso. Sabe por que você não ia fazer? Porque o fruto do Espírito Santo está lá dentro de você, crescendo, Amém. germinando, e todos esses atributos Deus derrama sobre a tua vida. Glória. Benignidade. Você tem sido uma pessoa benigna? Você tem sido uma pessoa que tem gerado benefícios para alguém, para você mesmo, para as pessoas que estão em sua volta? Benignidade é diferente de malignidade. Eu conheço muitos crentes malignos, oram até contra para as coisas não dar certo. Tem pessoas dentro da igreja que não quer ver a felicidade do irmão. O irmão começa a crescer só com inveja no coração. Irmão, não é para estar feliz? É verdade. Por exemplo, o irmão chega aqui de carro novo, não é para todo mundo se alegrar? É verdade. Olha, irmão, benignidade. Plante o bem, que você colherá o bem. Isso é a lei da semeadura. Plante, vale a pena ser benigno. Sabe, irmão, antes de você falar que é um evangélico, falar que é um cristão, analisa essas sementes do fruto do Espírito Santo. Porque só iremos conseguir produzir para a glória de Deus se realmente começarmos a praticar essas coisas. Se nós não começarmos a praticar, nós vamos torcer. Nós trocaremos fruto por obras. Aí quando você for tentar trazer as pessoas para a igreja, elas não vêm. Nem adianta, irmão. Nem adianta. Elas vão falar para ser igual a você, eu prefiro ficar onde eu estou. Se possível, eu quero até ir para o inferno, mas não quero congregar onde você congrega. Porque as suas obras não é de benignidade. Muito pelo contrário. Vamos tomar cuidado, irmão, porque você é árvore do Senhor. Você não se manda. Lembra que foi Ele que falou? Não foi você que me escolheu. Não, eu que te escolhi. Desde a eternidade, eu tinha te escolhido. Com um propósito. Para que vardes e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Nós só podemos falar realmente se somos ramos de Jesus, palmeiras plantadas nos atos do Senhor, se as nossas atitudes for diferentes. Tem até um ditado que eu vi na placa de um carro esses dias. Você quer ter um ano diferente? Faça com que as suas atitudes sejam diferentes. Porque senão o seu ano vai ser igual a 2019. Não vai mudar em nada. Em nada. Mas vamos lá. Bondade. Bondade. Pastora, vê o sentido de benignidade na Bíblia Viva. Que é o quinto, Gálatas 5, versículo 22, fala de amor, alegria, paz, longanimidade e benignidade. Vê a palavra benignidade para mim, por gentileza. Não precisa ser no grego, não. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. A delicadeza. Irmãos, como nós somos delicados, irmãos. A nossa delicadeza é fora do comum. Você sabia que palavras têm peso, irmão? Dependendo da tonalidade que você falar, da intensidade. Você já perdeu. Você já perdeu a pessoa. É verdade. Às vezes, irmão, nós somos tão delicados. Uma das sementes do fruto é a delicadeza.
Maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra colocada no tempo determinado. Cá para nós somos delicados? Ou o ambiente nós gostamos de tumultuar? Ou nós gostamos de jogar um temperinho para o couro comer? A delicadeza é um dom. É uma das sementes do fruto do Espírito Santo. Seja delicado com o seu irmão. Seja delicado com as pessoas. Delicadeza gera delicadeza. Irmão, eu estou me envergonhando, pastor, essa noite. Eu estou me envergonhando. Parece que daqui a pouco eu vou estar aqui, ó, agachadinho nesse ambientezinho aqui, pequeno. Ou se não, fujo daqui, vocês não vão me ver hoje. De tão envergonhado que eu estou. Porque às vezes nós falamos que somos crentes, mas as nossas ações não indicam nem apontam se o fruto do Espírito Santo está em nós. Muitas vezes não aponta nem que o Espírito Santo existe em nós. Vamos lá. Bondade. Como está aí, pastor? Bom, e fidelidade. A humildade e o domínio próprio. Eita, meu irmão. Ó, bondade, fidelidade. Fiel é uma das sementes que o próprio Espírito Santo coloca dentro de nós. E aqui é fidelidade em tudo. Em tudo. O que eu tenho visto hoje, por que a igreja está um banzé? Uma bagunça. Porque hoje os pastores que se separam tem se tornado uma coisa comum. O divórcio dentro da igreja tem se tornado uma coisa comum. Como que eu posso chegar para os meus filhos para falar de casamento se eu sou infiel? Como que eu posso falar de fidelidade que muitas vezes eu não consigo ser fiel aos meus irmãos? Eu não consigo ser fiel aos meus irmãos. Como que eu serei fiel a Deus? Sabe, irmão, tem coisas que a igreja tem se inflamado demais, pastor Adão. A igreja tem se colocado no pedestal. E parece que as coisas são normais. Não são normais, irmãos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos árvores que temos por direito de darmos frutos. E esses frutos têm que permanecer. É verdade. Permanecer. E permanecer, irmão, é com longanimidade, é com paciência, é com benignidade, é com paz, é com amor. Então não fale que seja um cristão se você não tiver essa base. E se você não tiver, fique tranquilo, porque nessa noite o Espírito Santo ele vai acrescer a nossa fé. E nós vamos sair daqui preparados e cheios de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, quando nós olhamos na igreja é fácil. O difícil é lá fora. Irmãos, que bagunça fizeram por causa desse negócio do filme de Porta dos Fundos. Eita, irmão. Aí se levanta um pastor para falar, irmão, vocês sabem que desde quando Jesus é escarnecido? Jesus é escarnecido desde que ele veio ao mundo. Jesus foi escarnecido pelos seus próprios patrícios. Olha, irmão, quando nós temos atitudes erradas, muitas vezes nós ferimos mais pessoas do que Fábio Pochá. Mais pessoas do que Fábio Pochá. Sendo que nós somos conhecedores, ele não. Aí é o problema. Aí aparecem vários religiosos. Olha, nós temos que processar. Não pode. Não pode não. E quando eu firo o meu irmão? E quando eu firo as pessoas que me amam dentro da minha casa? Que é a mesma coisa. Qual que é a diferença? Nenhuma. Qual que é a diferença de eu fazer? É ridicularizar a imagem de Jesus e eu ridicularizar a imagem do meu irmão. Qual que é? Nenhuma. Nenhuma, irmãos. É que muitas vezes nós se tornamos pessoas hipócritas. Queremos dar lição de moral das pessoas. Parece que o negócio hoje está arrochado, né? Vamos lá. Mansidão e domínio próprio. Duas coisas que são atribuídas pelo próprio Espírito Santo.
Mansidão. Eu tenho sido uma pessoa mansa. Eu tenho sido uma pessoa que eu tenho domínio próprio. Domínio próprio no dicionário tem outra palavra. Não é temperança não, mas tem outra. Depois vocês me ajudam. Mas quem tem domínio próprio, você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, é o seguinte, veio na minha boca, eu falo, viu? E sou verdadeiro, não quero nem saber, doa quem doer. Olha, irmão, uma pessoa dessa tem domínio próprio? Não. Sabe, irmão, o domínio próprio, ele é uma semente que o próprio Deus, por intermédio do Espírito Santo, autocontrole é isso. Irmão, o que eu vejo de pessoa destemperada, o que eu vejo de pessoa, irmão, saindo dos trilhos. Você está pensando que eu sou besta? Eu sou crente, mas não sou besta. Bateu, levou. Irmão, então eu sou besta. Porque se for para glorificar o Senhor, se for para que eu conduza uma alma para os pés de Jesus, eu prefiro sofrer danos. Porque isso faz parte das sementes do fruto do Espírito Santo. Ou nós não somos aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Ah, eu não levo. Aprenda a levar. Aprenda a levar. Porque lá na frente você vai ver o resultado. Você vai ver o resultado grandioso de Deus. Seja manso. Seja manso. Tenha domínio próprio. Tem pessoas que fazem campanha para parar de fumar. Aí vai na igreja, não consegue. Aí se envergonha porque aí coloca um chiclete na boca, coloca um drops na boca. Mas o sentimento, o vício, o desejo, ela não sabe que aquele desejo já passou para o sangue dela. E que ela se tornou uma dependente. Então, como que ela vai conseguir se libertar disso? Quando ela não consegue com as suas próprias forças. Ela está dentro da igreja, o próprio Espírito Santo vai fazer com que ela pare com esse hábito. Porque ele vai limpando, pastor. A palavra ela vai limpando, purificando. Então aquele desejo carnal, ele vai se tornando um atrativo aos pés do Senhor. E daqui a pouco aquela pessoa não precisou fazer campanha, não precisou fazer esforços, mas o próprio Espírito Santo a libertou para a glória de Deus. Amém. Isso é chamado domínio próprio. E isso, irmão, não são obras. Eu não vou criar, eu não vou ter, agora mesmo eu vou ter domínio próprio. Não. Quando eu ver que eu estou saindo do salto, meu Senhor, me ajuda. Dá uma forcinha aí. Quando você vê que está passando dos limites, oração. Vai para a oração. Pede direção a Deus, que Ele vai te dar domínio próprio. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Domínio próprio. Aí ele fala contra essas coisas. Não há lei. A lei mosaica, ela não podia interferir nisso. Porque são tudo coisas boas. Então não há lei. Você já viu alguém preso, ser preso e falar, olha, por que você está sendo preso aqui? Olha, eu fui preso porque eu amo demais. Eu fui preso, me colocaram preso aí porque eu comecei a distribuir meus bens para as pessoas. Eu fui preso só porque eu fui gentil. Vocês já viram isso? Não tem, meu irmão. Não tem. Se deixar a carne gritar, irmão, ela vem. Ela nos destrói. Então, os sinais de que produziremos esse ano é saber, não é colocar isso dentro de você. Isso já está dentro de você. Isso já faz parte da tua vida cristã. O fruto, quando ele é aberto, ele serve para vários benefícios. Então, querido, seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Deixa que o próprio Espírito Santo te domine. Deixa que ele venha fazer a obra dele em você. Deixa que ele
dite as regras por você. Sabe, irmãos, eu não sei, mas muitos lares, nesse Natal e nesse Réveillon, foram palcos de discórdia. Muitas festas que eram para começar bem e acabar bem, terminaram mal. Sabe por quê? Porque quando eu não deixo que o Espírito Santo, ele coloca esse fruto, essa qualidade, esse crescimento dentro de mim, geralmente eu vou dar vazão para outros tipos de sentimento que vão causar danos na minha vida. E com certeza afastarão as pessoas mais especiais de perto de mim. E lembre-se que ela se afastando de você, ela está se afastando também do Evangelho. Você já viu, por exemplo, um fruto, um pé de manga, o fruto, a manga, amadurecer e cair numa distância de 15 a 20 metros? A não ser que seja descida. Mas se o terreno for plano, ela cai debaixo da árvore. Então, se você é uma árvore plantada pelo próprio Deus, nos atos do Senhor, o Espírito Santo te fará produzir frutos limpos para a glória de Deus. Amém. Esse ano, irmãos, é o ano da frutificação. E eu tenho certeza que se você tomou posse de tudo isso aqui, dos frutos do Espírito, é naturalmente que as pessoas vão vir para a igreja, por intermédio de você. Feche os teus olhos. Pai Celestial, nós queremos te adorar, Senhor, e sabemos que os ventos, os problemas, as adversidades, ela vem para nos desmotivar, para nos entortar, para nos envergar, mas Tu és a nossa rocha de sustentação, e sabemos que em Ti não há injustiça, Senhor. Eu quero nessa noite pedir a Tua intervenção sobre a Tua igreja que está aqui nesta noite. Ó Espírito Santo, eu sei que essas sementes, elas já estão dentro dos Teus filhos, e a única forma de nós entendermos isso é quando nós nos entregamos ao Senhor, não fazemos mais as nossas vontades, mas quando a Tua vontade prevalece em nós. Então, meu Deus, glorifica o Teu nome na vida da Tua igreja nesta noite. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que tem atrapalhado o crescimento dos Teus filhos. Mas, ó meu Deus, como um grande agricultor, aquele que conhece todas as coisas, foi o Senhor que criou a botânica, foi o Senhor que criou tudo aquilo que há na terra. Nós confiamos em Ti e sabemos que tudo podes. Então nessa noite, meu Deus, tudo aquilo que tem nos atrapalhado, nós queremos lançar por terra na autoridade de Jesus. Eu peço nessa noite que a Tua bênção, a Tua graça seja derramada de uma forma especial e que Teus filhos produzam frutos para a Tua glória. Na área, meu Deus, espiritual, faz com que eles sejam ganhadores de vidas. Na alma financeira, honra eles para que Teu nome venha a ser glorificado. Na área familiar, que a Tua bênção penetre dentro da nossa família, trazendo crescimento para aqueles que ainda não se converteram, Pai. Nos ajuda a dar bom testemunho para a glória do Teu Reino. Adoro o Senhor nessa noite. Graças. Podeis assentar. Mãe, tira seu papai. Já estarei passando para o pastor Adalto, que irá fazer a parte das ofertas, mas eu quero deixar uma palavra profética para a tua vida. Esse ano está apenas começando.
E Deus fará através da tua vida muitas coisas grandes, filho. Creia, Deus. Creia que você é uma bênção para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.